capítulo 3, versículo de número 17. Os irmãos que encontrou, digam amém. Palavra de Deus aos nossos corações. Livro do profeta Abacuque, profeta, um dos menores. Glória a Deus. Palavra de Deus, capítulo 3, versículo 17, nos diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Muito obrigado. Podei vos assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa tarde na presença de Deus, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos o profeta Abacuque vivendo uma vida de abundância na presença de Deus. E quando nós olhamos a palavra que ora acabamos de ler, nós encontramos aqui o profeta Abacuque diante de uma grande situação adversa. A história com Flávio Joséfo revela-nos a respeito desse profeta, que é chamado profeta menor, não pela sua estatura, mas pelo pouco que escreveu a respeito do cânon sagrado. E quando nós olhamos aqui, o profeta Abacuque, ele vive uma vida de abundância na presença de Deus. E eu quero trazer-lhes uma mensagem subalterna ao tema: vivendo uma vida de abundância na presença de Deus. Quando nós olhamos a história da humanidade neste século 21, neste mundo pós-moderno, nós olhamos o contexto da sociedade. Quando às vezes, se perguntarmos para algumas pessoas o que é ter uma vida de abundância, muitas pessoas, quem sabe, elas vão dizer: vida com abundância é você ter muito dinheiro na sua conta corrente. Vida com abundância é você ter carros. Vida com abundância é você ter saúde. Quem sabe, se perguntássemos a algumas pessoas, muitas pessoas, milhares até, poderiam falar outras coisas mais e relacionar que viver uma vida com abundância, quem sabe, é você estar nos maiores eventos, é você estar nas localidades mais apropriadas, é você vestir as roupas mais caras de marcas que existe no nosso país. Quem sabe, alguém relacionava dizendo: vida com abundância é você ter um carro importado. Vida com abundância é você ter isto ou aquilo.
mas a Bíblia Sagrada nos diz a respeito desse profeta. Esse profeta Abacuque, ele sofreu tantas e tantas perseguições. Segundo Flávio Josefo, este homem aqui agora, ele encontra uma proposta. O texto que lemos diz, ele começa a exclamar dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e até o produto da oliveira minta, e o campo não produza mantimento. A Bíblia nos diz que ele agora fala isto aqui, gemendo, mas porque ele tinha uma vida com abundância. A Bíblia fala que o profeta Abacuque, ele encontra uma grande perseguição. A Bíblia diz que ele agora fala gemendo, dizendo: ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja gado nos currais, ainda que eu não tenha nada, mas o meu espírito, a minha alma se alegra no Senhor. O meu coração abre para o Senhor, ainda que não tenha nada, mas eu sei da minha fé. Ele sabia o que era ter uma vida de abundância. Aqui o diabo chega para o profeta Abacuque e faz uma proposta para ele. O diabo começa a dizer: olha, Abacuque, você não vai ter a sua figueira, a figueira não vai produzir, o campo não vai produzir. Olha, profeta Abacuque, a sua fé não adianta nesse teu Deus, porque o campo não vai produzir, profeta. Olha, profeta, não adianta você olhar para esse Deus, porque a vide não vai produzir, não vai haver gado nos currais. Você está sendo uma pessoa que está sendo enganado pelas pessoas que estão lhe induzindo. Você saiu da escola de profeta, mas na verdade você está sendo induzido. Esse teu Deus não vai te abençoar, porque eu te digo, não vai haver fruto, não vai ter gado nos currais. Mas o profeta, ouvindo, ele dizia: olha, Satanás, pode não haver gado no curral, pode não haver ovelha nos currais, pode a terra não produzir o seu fruto, mas a minha fé não diminua no Senhor. A minha fé está pautada nele, a minha fé está espelhada nele. Eu acredito nele, eu temo a ele, eu sei que ele vai prover para mim o melhor na minha vida. Nesta tarde Deus está dizendo para você: ele está provendo o melhor para a tua família, ele está provendo o melhor para o teu ministério, ele está provendo o melhor para a tua casa. Basta você ter vida abundante no Senhor, tendo uma vida com abundância na presença dele. Hoje nós vivemos numa sociedade imediatista, onde as pessoas hoje, elas querem tudo ao mesmo tempo, à mesma hora. Lamentavelmente, alguns vivem induzindo as ovelhas. Lamentavelmente, alguns líderes vivem induzindo as pessoas, dizendo que vem para cá que Deus faz. Hoje é assim. As pessoas acreditam em Deus se elas fizerem. As pessoas acreditam em Deus se elas forem curadas. As pessoas acreditam em Deus se elas tiverem posse, se elas tiverem bens materiais, isso ou aquilo. Mas Deus não está querendo uma sociedade desta forma. É lamentável dizer que as pessoas estão viciadas em milagres. As pessoas estão viciadas em prosperidade. Hoje, lamentável dizer, as pessoas estão sendo induzidas a ser viciadas em prosperidade. Hoje as pessoas estão sendo induzidas a ser viciadas em dizer: Deus faz, se Ele não fizer, Ele não é Deus. A Bíblia não nos ensina assim, a Bíblia não nos ensina desta forma. Mas o profeta Abacuque, ele tinha uma visão diferente. Você e eu, nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Nós servimos a Deus pela nossa salvação. Nós servimos a Deus porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É por isso que a Bíblia diz:
buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa que tem uma vida de abundante na presença de Deus, ele não está preocupado com seus bens, ele não está preocupado com A ou B, ele está preocupado em servir a Deus, em adorar a Deus, em proclamar, ou seja, proclamar o reino, e dizer: só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta. Vida com abundância é você ter uma vida pautada na presença dEle. Lamentável, muitas pessoas interpretam a vida com abundância. Às vezes você não pode ter carros, às vezes nós não temos, quem sabe, muitas pessoas não teve oportunidade, quem sabe, de arranhar, quem sabe o inglês, o aramaico. Mas uma coisa, Deus não mede você pelo que você fala, Deus não mede você pela sua faculdade, Deus não mede você nem eu pelo nosso diploma. Graças a Deus que Deus não mede o homem do jeito que o homem mede eu e você, mas Deus olha para o homem, é aquilo que está lá em Jeremias 33:3, dizendo: olha, homem, clama a mim que eu vou te responder, que eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Volta para a minha palavra que você vai ver. Eu vou te abençoar nesta terra. Volte para mim com oração. Se o meu povo se humilhar e orar e converter de todo o seu coração, então eu ouvirei do céu as tuas orações, eu abençoarei o seu gado, abençoarei a sua terra, prosperarei a sua família, abençoarei o teu ministério. É promessa de Deus. Mas se vivermos uma vida de abundância na presença dEle, de oração, de vigilância, de jejum, de consagração na presença do Senhor. O profeta Abacuque tinha esta qualidade. Não eram os problemas que abatia a fé de Abacuque, não era a dificuldade que tirava a visão do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, foi dito para ele dizendo: olha, profeta, nada vai prosperar no teu ministério. Olha, profeta, as vacas não vai ajuntar nos teus currais. Olha, profeta, a tua terra não vai produzir. Olha, profeta, nada vai dar certo na sua vida. Mas ele responde dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Se você pode alegrar no Senhor nessa tarde, independentemente do que você tem passado, Deus está contigo. Se tu passa pelo fogo, Ele está contigo. Se tu passas pelas águas, Ele está contigo. Mas nós alegraremos no Senhor. Nada pode tirar o foco da tua adoração, nada pode tirar o foco de você adorar a Deus. Vida com abundância. Vida com abundância. Quando nós temos uma vida com abundância, nós podemos, quem sabe, estar com o apóstolo Paulo. Quem sabe nós podemos estar como Silas. A Bíblia diz que eles pegaram o apóstolo Paulo e lançaram numa prisão. E aquela prisão era dentro do chão. Os romanos, eles eram tão maus que a prisão romana era uma prisão que o preso ficava praticamente soterrado dentro do chão. E a história diz que Paulo estava dentro do chão, numa grade funda, fria, profunda. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha um foco, e abundantemente habitava nele a palavra de Deus. Abundantemente nele habitava o Espírito Santo. Quando você tem abundante a palavra de Deus, não importa onde Deus te leva, não importa onde você está passando, Ele passa com você, Ele anda com você, Ele leva você ao pódio da vitória. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava lá embaixo, mas Deus estava com ele. Ele tinha uma vida abundante na presença de Deus. E ao invés de Paulo reclamar, porque crente que tem uma vida com abundância, ele é como o profeta Abacuque, ele não se abala. Mas o crente que é fraco, o crente que não vive a palavra, porque para você e eu termos uma vida de abundância na presença dele,
É você e eu partimos para o primeiro princípio. É a vigilância, segunda oração e a palavra de Deus. Para você e eu termos uma vida de abundância na presença dEle, nós temos que encher o nosso coração com a tua palavra. É por isso que o salmista Davi dizia: lâmpada, luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele não saía da palavra do Senhor. É por isso que quando olhamos Josué 1:8, a Bíblia diz que Deus chamou Josué para ser o sucessor de Moisés. E Deus dizia: olha, Josué, não se aparte da sua boca o livro desta lei, mas nela medita dia e noite. É por isso que Jesus também falou lá em Mateus 4:4, que não só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra nos faz viver abundantemente na presença do Senhor. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava naquela prisão fria, caótica, mas a Bíblia diz que ele vivia uma vida de alegria na presença do Senhor. Escute isto aqui: os problemas não podem ofuscar a tua alegria no Senhor. A dificuldade não pode ofuscar o teu louvor para Deus, porque na dificuldade é que Deus te exalta. Se você está na dificuldade, você está na faculdade de Deus. Deus vai tirar você deste lugar para você saber que Ele é Deus, para você saber que Ele faz, que Ele cura, que Ele opera sinais e maravilha no céu. O apóstolo Paulo estava lá na prisão, mas a Bíblia diz que ao invés de reclamar, e ele começou a louvar a Deus. Dizia: olha, Silas, está doendo as chicotadas, mas nós vamos adorar o nome dele. E à meia-noite diz a Bíblia que ele cantava hinos de louvor a Deus. De repente veio um grande terremoto. Diz: olha, Paulo e Silas, eu sou o teu Deus, eu não vou deixar você nesta prisão fria. Eu sou o teu Deus, eu não te abandonei. Quantas pessoas têm questionado com Deus, dizendo: Deus, aonde tu estás? Deus, aonde tu estás que a minha luta não passa? Nessa tarde Deus está te dizendo, Ele está te dizendo: estou contigo, continua me louvando, ainda que não haja gado nos teus currais, ainda que o fruto da oliveira minta, mas o teu Deus é contigo, o teu Deus é contigo. Vive uma vida de abundância na presença dEle. Aragai xeremante couvianai decanta lagachai. A pessoa que vive uma vida de abundância, ela tem uns princípios legais que a palavra de Deus nos ensina. Pessoa que vive uma vida de abundância, o primeiro princípio dele, ele procura o caminho da oração. Uma pessoa que ora, uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela ora, porque ninguém pode ter comunhão com Deus a não ser através da oração. Ninguém pode ter comunhão com Deus, ninguém pode ter uma vida de abundância a não ser através do princípio da oração. O profeta Abacuque, ele tinha esta segurança, porque ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele tinha comunhão com Deus. Quantas pessoas no momento da adversidade, ele vive como aquela mulher de Ló. A mulher de Ló não sabia quem era Deus, ela não conhecia Deus, era diferente de Jó. Mas a Bíblia diz que Jó, ele fazia uma oração contínua. Ele orava de dia, ele orava à tarde, ele orava à noite. Ele conhecia Deus. Quem ora conhece a Deus, quem ora tem uma comunhão com Deus. Até um certo dia que a Bíblia diz que Deus permitiu que acabou os bens de Jó, acabou-se a saúde de Jó. E a Bíblia diz que Satanás, ele deu um voo rasante, chegou lá no terceiro céu, e diz: Deus, e Deus agora pergunta: o que faz aqui? O que faz aqui? Ele diz: eu estou de passear a terra e rodear por ela, porque Satanás é vagabundo mesmo. Eu estou de passear a terra e rodear por ela. Aí Deus diz: olha, observa tu, o meu servo. Você tem observado que meu filho tem temido o meu nome? Aí ele começa a questionar com Deus. Diz: sim, mas ele teme o teu nome porque o Senhor tem dado para ele muitos bens materiais. O Senhor tem prosperado a família dele. O
Senhor tem prosperado a família de Jó. E a Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Mas Jó, a sua fé não estava pautada no seu gado. A sua fé não estava pautada na sua família. A sua fé não estava pautada nas suas terras. A sua fé não estava pautada na sua saúde. A sua fé estava pautada nele. É por isso que a Bíblia diz: olhai para mim que sou o autor e consumador da fé. Quem olha para ele anda sobre as águas. Quem olha para ele anda sobre as suas dificuldades. Quem olha para ele atravessa como Miriam cantou. Ele atravessa cantando, louvando, bem dizendo, porque olha para ele em momentos adversos. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso acusador. Ele é o nosso acusador. Lá em Apocalipse 12 diz que ele vive nos acusando dia e noite. Mas a Bíblia diz também, lá em 1 João 2:1, dizendo: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que ninguém pequeie. Se porém alguém pecar, nós temos um advogado. Esse advogado, ele é excelente. Esse advogado é Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia diz que Jó, no momento da sua dificuldade, alguém dizia assim: olha, esse teu Deus te abandonou. Esse teu Deus te deixou na dificuldade. Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos estranhar a dificuldade que nos venha. A dificuldade que, quem sabe, você está passando nessa tarde. Quem sabe o vale que você está atravessando nele é para a glorificação do nome do Senhor, é para a adoração do nome do Senhor. Essa dificuldade que, quem sabe, você está passando na sua família, Deus vai te dar a vitória, e você vai glorificar a Deus lá do outro lado, e o inimigo vai estar sendo mais uma vez envergonhado. Foi o que aconteceu com a vida do patriarca. E a Bíblia diz que alguém chegava e dizia assim: ei, amaldiçoa esse teu Deus e morra, porque a mulher dele não era crente. Irmão, dura coisa é você viver perto de incrédulo. Eu quero aproveitar aqui e abrir um parênteses. Eu não sei por que muitas das vezes a nossa mocidade, entre um e acolá, entre um outro ali, eles caem na simplicidade de casar ou até mesmo namorar, de manter um relacionamento com pessoas que não têm a sua mesma fé. É julgo desigual. Uma pessoa que vive um julgo desigual, a sua fé vai diminuindo. Não, pastor, o meu desejo é casar com ela e trazer ela para dentro da igreja e ela ser crente. Não, pastor, meu desejo é casar com ele e ele vir para dentro da igreja e ele aceitar. Talvez isso não pode acontecer, talvez dá certo, mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos viver o julgo desigual. O patriarca Jó, ele teve essa dificuldade. No momento da dificuldade, ele não teve a ajuda da sua companheira. No momento da dificuldade, ele não teve o ombro amigo da sua fiel companheira. Ele não teve ali o acompanhamento da sua esposa. Dura coisa é quando a nossa mocidade, é quando uma pessoa envolve com a outra que não tem a mesma fé. Pessoas que não têm o mesmo temor de Deus. Pessoas que não agradam a Deus. Mas a Bíblia diz que nós não podemos viver um julgo desigual. Mas no momento da dificuldade daquele patriarca, diz a Bíblia que aquela mulher dizia: olha, moço, olha, meu senhor, olha, meu marido, eu vou te dar um conselho. E amaldiçoa esse teu Deus e morra, porque ele já te abandonou, ele já te deixou na chapada, ele já te deixou longe da sua glória. Mas a Bíblia diz que ele respondeu como Abacuque, dizendo: olha, mulher, tu falas como uma louca, tu não conheces esse Deus que eu sirvo, tu falas como uma louca. Nu eu vim, nu eu voltarei, mas eu continuarei adorando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem tem vida abundante adora. Quem tem vida abundante adora a Deus, independentemente de ser à tarde, independentemente de qualquer pessoa. Quem tem vida abundante sente a presença de Deus. Quem tem vida abundante adora a Deus. Alagai xeremam tecouvianai. Abacuque tinha uma vida de abundância
na presença de Deus. A vida de abundância na presença de Deus é quando uma pessoa, ela não tem medo, ela não tem reservas para procurar o Senhor. Quantas pessoas que nós podemos contar, tiveram uma vida de aberração, uma vida de dificuldade, mas hoje eles deram uma volta por cima. Todas as vezes que eu vou pregar, em alguns lugares que às vezes existem algumas pessoas que não me conhecem, o Senhor, quando o Senhor me salvou, o Senhor falou comigo: filho, aonde é que você for, conta parte, ou até mesmo tudo do testemunho que eu fiz na sua vida. Existem muitas pessoas que promovem testemunhos para se autogloriar, ou até mesmo para adquirir fama. Esta semana eu conversava com um colega, e ele dizia que aconteceu aqui no estado, um moço, um grande jovem, um jovem que estava vivendo uma vida na presença de Deus, mas de repente ele queria fama, de repente ele queria sair nos convites populares, e ele então começou a fazer falcatruas, aquilo que não agrada a Deus, fazendo que estava tirando pedra de rim das pessoas, mas na verdade ele portava umas pedras nas suas mãos, e ele foi preso em uma cidade do estado de Goiás por essa semana. Mas o testemunho verdadeiro, o Senhor quando me salvou, eu era um jovem, eu vivia até os meus 10 anos de idade. O meu pai era macumbeiro, a minha mãe também era macumbeira. Os meus 10 e 11 anos, eu tomava passe, eu vivia no terreiro de macumba, no terreiro de umbanda, quimbanda. Eu fui ensinado com aquilo ali, mas quando foi em 92 para 93, o Senhor me achou, e eu levantei a minha mão cansada, sem ir e sem contenda, e aceitei Jesus como meu Salvador. De lá para cá o Senhor começou a mudar a minha vida, de lá para cá o Senhor começou a me dar vida com abundância, de lá para cá o Senhor começou a me abençoar. Eu era uma pessoa que tinha uma enfermidade. Quando eu tinha 12 anos, eu não pronunciava verbalmente a palavra, porque eu era gago de nascença. Eu tinha uma enfermidade, essa enfermidade era de nascença, mas eu aceitei Jesus e passei alguns tempos, alguns percalços na minha vida. E nesses tempos que eu estava servindo a Deus, nesses primeiros 3 anos na minha fé, eu me lembro que eu estava um dia em Goiânia, e eu abaixei a minha cabeça. Quando as pessoas iam conversar comigo, eu não tinha como conversar com ela. Logo que as pessoas percebiam que eu não era uma pessoa normal, elas saíam de perto de mim. E um certo dia, eu abaixei a minha cabeça, e eu falei com Deus, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor cure a minha enfermidade. Eu quero que o Senhor me tire dessa enfermidade, pois eu sou uma pessoa que eu vivo na sociedade, mas ao mesmo tempo a sociedade não quer viver comigo. Quando ela descobre que eu tenho essa enfermidade, as pessoas se afastam de mim. Eu então comecei a falar com Deus. É por isso que a Bíblia diz: clama a mim que eu responder-te-ei, que eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quem clama a Deus, Deus anuncia coisas grandes para ele. Quem fala com Deus, Deus dá coisas grandes para ele. Quem adora a Deus, Deus manifesta a grandeza dele na sua vida. Eu falava com Deus, e naquelas minhas orações era o que eu mais queria. E eu me lembro que um certo dia, eu tinha falado com Deus, e muitos dias nas minhas orações. Um certo dia eu estava ali, e eu já andando nas ruas, e quando eu liberei uma palavra, eu vi que a minha verbalização saiu completa. Eu dizia: o Senhor me curou no meu íntimo. De repente eu verbalizei outra palavra, e o Senhor então havia feito na minha vida. O Senhor tinha manifestado a sua graça sobre a minha vida. Eu fui curado ali naquele lugar. Jesus faz isso. É por isso que a Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas o rei Dário, ele escreveu um edito. Ele pega agora a cauda de pavão e sangue de baleia. Ele começa a escrever: agora eu vou editar dizendo que todo mundo trema perante esse Deus de Daniel, porque ele salva, ele cura, ele opera maravilha nos céus e na terra.
O Deus que opera maravilha está aqui neste lugar. O Deus que opera maravilha está aqui nessa tarde. O teu Deus não falha. Ainda que a tua figueira não está produzindo, fica tranquilo, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Espera nele mais um pouquinho, porque Deus está contigo em meio à dificuldade. Vida de abundância na presença de Deus. A pessoa que vive uma vida de abundância na presença de Deus, ao invés dele olhar para os problemas, ele olha para a solução. Crente que tem vida com abundância, o vizinho, quem sabe aqueles colegas usados pelo diabo, diz assim: o seu ministério não vai prosperar, a sua igreja não vai prosperar, essa cidade não tem emprego, esse ministério não vai dar certo, essa igreja foi fundada muito nova, você não vai conseguir, esse ministério é assado, você é assim. Mas você não pode ouvir, dar ouvido para estas coisas. Enquanto as pessoas estão desacreditando em nosso ministério, nós estamos olhando para Ele. Nós estamos olhando para Ele, porque quem tem uma vida de abundância, ele não olha para trás, ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda. A Bíblia diz que Ló, quando Abraão foi avisado por Deus, a Bíblia diz que Abraão foi lá, e diz a Bíblia que os anjos avisou Ló, dizendo: olha Ló, sai desta cidade, escapa-te por tua vida. A Bíblia diz que Ló acreditou na palavra de Deus, ele tinha um coração abundante, ele tinha um coração voltado para Deus, e a Bíblia diz que ele sai da cidade, mas infelizmente a sua companheira estava com o coração voltado para este mundo. Crente que tem um coração voltado para o mundo, ele não vê a glória de Deus na sua vida. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Uma pessoa na carne não pode ver a glória de Deus. Uma pessoa na vaidade não pode ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, ao invés dela olhar para ele, ao invés dela seguir a fé do seu companheiro, mas ela olhou para trás. Quem olha para trás não tem uma vida de abundância. Mas a Bíblia diz que aqueles que olham para o Senhor, aqueles que acreditam na promessa do Senhor, passarás o céu, passarás a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Acredite no teu ministério, acredite na palavra de Deus para a tua vida. Se Deus prometeu te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus prometeu que o teu ministério vai decolar, Ele vai decolar. Se Deus prometeu que vai abençoar a tua família, Ele vai abençoar. Se Deus prometeu que vai salvar a tua casa, Ele vai salvar, porque Deus é Deus, Deus é Deus, Ele não falha. Ele é o guarda de Israel que não dormita, Ele é o guarda de Israel que não dormita. Aragai deremante couvianai decanta lagachai de couvianai. Quem olha para Ele, quem acredita nele, não afunda sobre as águas. Quem olha para Ele, atravessa as tempestades, cantando, adorando e magnificando o nome do Senhor. Mas aquelas pessoas que servem a Deus pelo que Ele faz, que servem a Deus pela cura, que servem a Deus pela fama, que servem a Deus por isso ou aquilo, essas pessoas, elas não têm uma vida com abundância. Eu estava conversando com um cidadão lá na minha cidade. Ele disse: pastor, eu vou pegar o voo aqui. Eu vou para uma grande cidade. E lá eu vou ser curado. E assim ele fez. Eu não tenho nada contra com quem vai buscar a cura de um homem que seja de Deus. Mas desde que, se você não for curado, desde que, se você não tiver aquilo que você quer, mas que você continue adorando a Deus. A dificuldade não pode tirar o seu coração de Deus. Aquele moço voltou estarrecido. Quando ele chega na cidade, diz: não, eu não fui curado. Eu acho que Deus não gosta de mim. Acho que Deus não me fez para vencer. Começou a falar uma série de coisas.
as pessoas estão sendo induzidas a servir a Deus pelo que Ele faz. Mas quando você é induzido pelo Espírito Santo a viver uma vida santa, uma vida casta na presença de Deus, a dificuldade não tira o seu coração do Senhor. A Bíblia diz que Simeão, ele tinha um coração voltado para o Senhor. A Bíblia diz que Herodes tinha acabado com os templos na época do Simeão, e Simeão estava lá da ordem de Abias, adorando a Deus, dizendo: eu espero em Deus. Foi dito para Simeão, dizendo: olha, Simeão, você não vai morrer enquanto você não ver o Salvador da glória entrar para dentro do templo. E passou 10 meses, nada. Passou 1 ano, nada. Alguém dizia assim: olha, Simeão, o Messias não vai entrar por essa porta, o Messias não vai entrar por esse templo. Mas ele dizia: eu acredito na palavra do Senhor, eu estou acreditando nele que vai prover para mim. Amanhã ou depois, Deus vai cumprir com a tua promessa na minha vida. E de repente vem Jesus adentrando no templo. De repente vem o menino Jesus. Ele dizia: agora, Senhor, dispensa-me em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador da glória. Quem tem vida com abundância, ele tem unção na sua vida. A Bíblia diz com a menina, essa menina, ela foi para a casa do seu senhor, e ela foi trabalhar como doméstica do lar. E quando ela chega na casa de Naamã, ela chega com um coração compungente de Deus. Uma pessoa que tem uma vida com abundância, em qualquer lugar que ela esteja, ela está coberta pelo sangue do Senhor. Contando essa história, me fez lembrar aqui um caso que aconteceu em São Paulo. Uma menina saiu do interior e ela estava no seu coração, ela queria terminar a sua faculdade, mas ela vivia na sua cidade e não tinha muita coisa para lhe oferecer. E ela foi trabalhar em São Paulo, e ela foi trabalhar com a sua patroa, e lá então arranjou esse emprego e dava para custear a sua faculdade. E ela trabalhando ali naquela casa, ela foi pegando confiança. Mas aquela moça era uma moça virgem, uma moça temente a Deus, crente, sábia, temente ao Senhor, que tinha unção do Espírito Santo. E ela então ficou alguns anos na casa da sua patroa, tanto que ela foi pegando confiança. E um certo dia, a sua patroa havia dito para ela: olha, moça, eu vou viajar, vou para o exterior, e a casa ficará sob a sua custódia, a casa ficará sob a sua responsabilidade. E a sua patroa foi viajar tranquilamente, e aquela moça fazia suas orações. Ela tinha o seu quarto, lá naquele apartamento, e ela entrava de contínuo quando chegava da faculdade, e fazia as suas orações para dormir. Ela tinha uma vida abundante na presença do Senhor, porque quem tem uma vida de abundância na presença do Senhor, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu tens uma vida de abundância na presença de Deus. Tu estás guardado debaixo das asas do Onipotente, e as asas do Onipotente te guardará de todo mal, porque tu estás, aleluia, sendo uma pessoa guardada por Deus, vivendo uma vida de abundância. Me dê mais um pouquinho de retorno, irmão. Aquela moça estava ali, e um certo dia, quando a sua patroa viajou, o seu marido ficou em casa, o marido da patroa, e ele era usuário de droga. E quando chegou a hora da moça chegar, por volta de 11h30, meia-noite, ele já tinha maquinado no seu coração de fazer o mal para aquela jovem, fiel crente. Ele dizia assim: a minha patroa viajou, é hoje que eu vou entrar no quarto dela, é hoje que eu vou me aproveitar dela. E ele tinha cópia do seu quarto, do seu apartamento. E quando aquela moça chega, ela entra para dentro do seu quarto,
toma um banho e lê alguns salmos, e ela ajoelha e faz as suas orações, e ela fala com Deus. Ela diz: Deus, o Senhor tem me guardado aqui nessa cidade, nessa grande capital. Eu sei que o Senhor vai continuar me guardando aqui neste lugar. E ela fez aquela oração, porque o crente que não olha para dormir, crente que não olha para viajar, crente que não olha para fazer negócio, crente que não olha para poder fazer quaisquer coisa na sua vida, ele não tem uma vida de abundância na presença do Senhor. Mas ela então, ela fez as suas orações, e ela deitou, e ela recitou o Salmo de número 4, versículo 8, dizendo: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E ela deitou e dormiu tranquila. É assim que acontece com o crente. Se você está servindo a Deus uma vida de abundância, fica tranquilo, não importa o que as pessoas estão falando de você, não importa o que as pessoas vão dizer de você, importa é você ter uma vida de abundância na presença de Deus, importa é você agradar a Deus. Foi o que o apóstolo Pedro dizia: o que me importa é agradar a Deus e não aos homens. Se você agradar a Deus em primeiro lugar, até os seus inimigos, diz a Bíblia, que Deus faz que Ele tenha paz contigo, porque tu estás guardado debaixo das asas dEle. Aragai xerebante couvianai. Aquela moça, quando ela deita, quando volta de 2 horas da manhã, o marido da patroa, com drogas injetadas na sua veia, ele entra no quarto daquela jovem crente, ele vai no interruptor e liga a lâmpada. Quando ele liga a lâmpada, ele dizia: é hoje que eu vou saciar o que eu sempre quis, é hoje que eu vou fazer o que eu sempre quis. Aquele homem estava possesso de Satanás, mas quando ele ligou o interruptor, e ele olhou para aquela moça, ele olhou para ela e começou a ver ela coberta de sangue, e a sua vista começou a baralhar, e ela dormindo tranquilamente, e ele começou a ficar apavorado dentro do quarto, e começou a gritar, e ela acordou com aqueles gritos, e ele dizia: moça, tu estás coberta de sangue, tu estás morta, não foi eu que te matei, eu não fiz nada com você. Ele entrou em estado de choque, e ela levantou a sua mão, a sua vida abundante, dizia: moço, tu quer aceitar Jesus como teu salvador, meu patrão? Só quer aceitar Jesus? Ele ajoelhou naquele momento, e ela fez uma oração, repreendeu o inimigo na vida dele, e ela foi salva pelo poder da oração. Mal nenhum te acontece quando você tem um coração compungido, quando você tem uma vida de abundância na presença dele. Fica tranquilo, é Deus que te guarda. Fica tranquilo, é Deus que te guarda. É Deus que te dá o livramento, é Deus que abre a porta, é Deus que te exalta, é Deus que te leva. Deus nessa tarde está dizendo: quem quer ter vida com abundância, quem quer ter vida com abundância, vive uma vida de abundância, que você vai ver o que Deus fará na tua vida. Vida com abundância é o que Deus quer de nós. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por isso que Paulo escreveu a 2 Timóteo, a sua segunda carta, dizendo: olha, Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. Mas a Bíblia diz que muitas pessoas têm preocupado com o dia da manhã. Mas a Bíblia nos ensina que você e eu não podemos preocupar com o dia da manhã. Tem muitas pessoas preocupadas com o juro, tem muitas pessoas preocupadas com o que vai acontecer amanhã, com a bolsa, com não sei mais o que. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar adorando o Senhor todos os dias no seu santo templo. Deus te chamou você para viver uma vida de abundância. Deus chamou você para viver uma vida de fé.
Deus chamou você para viver uma vida santa na presença dEle. Preocupa em agradar o Senhor em primeiro lugar. É por isso que Eclesiastes vem dizendo: tudo que você vai fazer, teme a Deus. A Bíblia nos conta uma história, estou terminando. A Bíblia nos conta uma história que o apóstolo Pedro, ele foi às 3 da tarde, a hora nona, ele foi para o templo, lá em Formosa, o templo chamado Formosa. E quando o apóstolo Pedro, ele vai para o templo chamado Formosa, ele pega e ele vai, porque toda pessoa que vai para o templo, Deus fala com ele. Toda pessoa que vai para o templo, a glória de Deus se manifesta na vida dele. Este lugar é lugar da glória de Deus. Este lugar é lugar da bênção de Deus. Perca de tempo é quando uma pessoa vem para dentro da casa de Deus e fica permeando para o lado de fora. Ele não sabe que aqui está tendo a ministração de Deus na vida dele. Aqui você está recebendo o poder da palavra. O poder da palavra liberta o homem. O poder da palavra liberta o escravo. O poder da palavra leva o homem. O poder da palavra salva o homem. O poder da palavra liberta o cativo oprimido. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro, ele era um homem que vivia uma vida de abundância. E ele vai para o templo. Quando ele chega para o templo, ele encontra um homem aleijado. Aquele homem tinha vários anos que estavam ali. Mas quando aquele homem vê o apóstolo Pedro, é interessante que a história com Flávio Josefo nos conta que aquele homem, quando estava na porta do templo, jamais ele deu ouvido para ouvir o que estava sendo ministrado no templo. Ele ficou ali por muitos anos, mas ele não estava preocupado. O interesse dele era a moeda corrente, porque na época daquele acontecimento, circulava duas moedas. Circulava a moeda rabínica, que era uma moeda forte. Era uma moeda que as pessoas compravam e sobrava dinheiro. A moeda rabínica era uma moeda cobiçada por tudo e por todos. Então aquele moço estava ali, quem sabe aguardando um rabínico chegar naquele lugar e ofertar-lhe uma moeda rabínica. Ele queria só as ofertas rabínicas. Existia duas moedas, a moeda rabínica e a moeda plebeia. A moeda plebeia, ele tinha uma cumbuca de moeda. E ele fazia uma seletividade daquelas moedas. Aquela moeda rabínica, ele colocava de cá. Aquela moeda plebeia, ele colocava do outro lado da sua cumbuca. E ali então, quando ele ia para o templo, ele ia de manhã. Alguém que visse ele ir para o templo, dizia: aquele ali é um adorador de verdade. As pessoas confundiam ele, porque na verdade, na época dele, não poderia adentrar no templo, porque quaisquer pessoa que tinha qualquer dificuldade, qualquer pessoa que era aleijado, paraplégico, tetraplégico, eles não poderiam adentrar no templo, porque a lei proibia-lhes de entrar no templo. Mas eles ficavam à porta do templo. Então ele ficou ali por vários anos, selecionando moeda. A sua visão estava só na moeda. A sua visão estava só nos lucros. A sua visão estava só na sua moeda rabínica, na sua moeda plebeia. Mas até que um dia veio um homem que não tinha visão humana. Até que um dia passou um homem que estava abundante de Deus. Aonde tem uma mulher que tem abundância de Deus, Deus faz milagre. Aonde tem um obreiro, um homem, um jovem que tem abundância de Deus, Deus opera maravilha. Aonde tem uma pessoa que tem abundância da palavra, Deus faz prodígio através da vida dele. Alagai xeremam tecouvianai. E quando ele entra no templo, aquele moço estava esperando uma moeda. Ele disse: moço, me dê uma moeda, por favor. E o apóstolo Pedro dizia: olha, eu não tenho moeda. Eu tenho uma coisa que vale muito mais do que moeda. Eu tenho um negócio que vale muito mais do que moeda rabínica, do que a moeda plebeia.
Aquele moço ficou olhando para ele e ele não gostou, segundo a história. Ele não gostou do que o apóstolo Pedro havia dito para ele. Mas quando o apóstolo Pedro começou a soltar a sua voz abundantemente de Deus, o Espírito Santo começou a falar verazmente na boca dele, porque é assim que um homem de Deus abundantemente vive. É assim que Deus opera na vida de uma pessoa que tem uma vida de abundância. Quando o apóstolo Pedro começou a dizer: não tenho nada, eu não tenho moeda rabínica, eu também não tenho moeda plebeia, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, vai embora, levanta e anda, em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele moço saiu saltando de alegria na presença de Deus, porque o apóstolo Pedro estava abundante de Deus. O profeta Abacuque sabia o que era viver uma vida de abundância. O diabo apontou para ele dizendo: olha, profeta, o teu ministério não vai funcionar, o teu ministério não prosperará. Ele dizia: não tem problema não, Satanás. Tem problema não, Satanás. O meu coração continua adorando a Deus. O meu compromisso continua adorando a Deus. O meu compromisso é ser crente, é ser fiel. O meu compromisso é manifestar louvor o nome dele. Tem problema não, tem problema não. Quantos nessa tarde pode dizer assim, como o profeta Abacuque: eu não tenho a chave da minha casa, eu não tenho o meu carro, eu não tenho ainda, eu não sou chamado do ministério, eu não tenho, quem sabe, muita saúde, mas o meu coração está para adorar a Deus. O teu coração tem que estar adorando a Deus. Alamande couvenai de canta lagachai. Quando alguém tem uma vida de abundância, sabe o que acontece? A Bíblia diz que uma jovem foi levada cativa. Ela foi levada lá para as terras da Síria. E ela ficou trabalhando como funcionária do lar. E quando ela estava trabalhando, ela viu o seu senhor, ela viu o seu chefe de estado. Dizia assim: moço, mas se o senhor pudesse, olha só quando uma pessoa tem compromisso com Deus. Aquela menina, ela não se estribou. Porque tem muitas pessoas que escondem em momentos da sua vida. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Às vezes o Pai do Senhor dela é assim um pouco raquítica, mas ela não. Tem pessoas que às vezes, em alguns ambientes, eles ficam mais, um pouco mais avulsos, e às vezes até não quer se aparecer, às vezes até nega a paz do Senhor. Mas aquela menina não, ela não importou com o seu senhor, que tinha uma outra fé, que adorava outros deuses. Ela dizia: não, eu temo a Deus, eu vou falar do meu Deus para você, meu patrão. Queira você me despedir ou não, mas você vai ouvir a palavra, você vai ouvir. Ela era abundantemente, a palavra habitava nela, abundantemente. Ela dizia: olha, meu senhor Naamã, permita, olha, minha senhora, diga para o meu senhor que lá em Dotã tem um homem. Este homem é o profeta Eliseu, Deus usa ele. Olha só o que aquela menina fez. A palavra de Deus habitava abundantemente nela. Quando você e eu deixarmos a palavra habitar abundantemente, você vai ver que você será diferente. Você vai ver que você vai ser diferente a partir da palavra habitar em vós. A partir de abundância do Espírito Santo habitar na nossa vida. E a Bíblia diz que aquela menina, ela começou a pregar e não pregou muito. Mas quando o seu Senhor ouviu o conselho dela, diz a Bíblia que ele chegou lá em Dotã. E a Bíblia diz que o milagre foi certo, porque Deus operou maravilha. E a Bíblia diz que Deus curou Naamã através daquela menina. Deus quer te usar também nesta terra. Deus quer te usar também neste lugar. Deus não quer usar simplesmente uma parcela. Deus quer usar o povo dele abundantemente na sua obra. Levanta a sua mão nesta tarde, faz um compromisso com Deus, que a palavra habitará abundantemente em vós. Faça como o profeta Abacuque.
Alamante couve-anai, te couve-anai. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas na malhada não seja arrebatada, e nos currais não haja vaca, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Estou terminando de fato. Numa cidade de Goiás, aconteceu um fato, um pastor amigo meu. Veja o que é uma pessoa ter uma palavra abundantemente. O querido pastor estava na UTI, obreiro da casa do Senhor. Ele tinha um câncer na garganta, e aquele câncer estava tirando a sua voz. Ele ficou vários tempos na UTI. Um certo dia, o querido pastor foi visitá-lo. E quando chegou na UTI, perguntou para ele: vai bem contigo, querido pastor? E ele dizia: vai bem. Pastor, Deus está contigo. O senhor tem sentido feliz, pastor? Tem passado bem? Mais de 6 meses na UTI. Dizia: vai bem, a minha alma alegra no Senhor. Quem serve a Deus pelo que Ele é, tu pode estar aonde? Tu pode estar no fundo do poço, tu pode estar na maior dificuldade da vida, que o brilho do Espírito Santo não sairá da tua face. Se você temer a Ele de verdade, ter um compromisso com Ele de verdade, nada pode descaracterizar o Espírito Santo na sua vida. Nada pode tirar o Espírito Santo, a alegria do nosso coração. Por isso que Jesus vem dizendo: temei aquele que pode matar o corpo e a alma. Temer a Deus em primeiro lugar. A história nos diz de um certo homem chamado Eliseu. Eliseu, ele estava no Monte Carmelo. O monte representa lugar de compromisso. O monte representa aonde os profetas e homens de Deus buscavam o Senhor. Porque homens e mulheres, jovens, quaisquer pessoas na face da terra, que querem ter uma vida de abundância, ele procura um lugar aonde fala com Deus. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma vida de abundância viver na novela, assistindo filmes locados, diabólicos. Eu nunca vi. Uma pessoa de compromisso, ele não tem outra visão a não ser agradar a Deus. Ah, mas esse crente é radical. Ainda que as pessoas vejam você diferente, mas você é uma pessoa que teme a Deus. Uma mente compungida de Deus, ela não perde tempo com qualquer coisa. Uma mente compungida de Deus, ela busca o Senhor em primeiro lugar. E quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, nós agradamos com tudo aquilo que Deus apresenta para nós. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu estava lá no Monte Carmelo. E quando ele estava no Monte Carmelo, diz a Bíblia que foi um emissário, dizendo: olha, meu Senhor, eu não pedi filho para o Senhor, eu não pedi filho para você, foi o Senhor que profetizou na minha vida, a mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher sunamita, diz a Bíblia que ali naquele momento ela foi desesperada porque o seu filho estava morto no quarto. Mas a Bíblia diz que o profeta mandou Geazi. Geazi era um homem que vivia com a visão nas coisas materiais. Pessoas que vivem com a visão nas coisas materiais, ele não prospera no lado espiritual. Por mais que você ande com o pastor, por mais que você venha no ministério, porque Geazi andava com Eliseu, Geazi servia a Eliseu, mas ele não prestava para Deus operar na vida dele, porque o coração dele estava nas coisas materiais.
coisas carnais. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu dizia: olha, vai lá, meu companheiro Geazi, e ora para aquele menino, eu vou te dar o meu bordão, e o Senhor vai levar meu bordão, e lá você vai passar o bordão nele, e você vai ver que Deus vai operar. E a Bíblia diz que o Geazi chegou na casa daquela mulher, deu uma surra de bordão no menino, mas nada adiantou. Sabe por quê? Porque Geazi, ele era igual os que as pessoas dizem lá fora. Um dia ele comia na mesa de Deus, outro dia ele comia na mesa do diabo. Não tem como Deus operar na vida de um crente assim. A vida abundante de um crente tem que estar voltada para o Senhor. A Bíblia diz que Deus não divide glória com ninguém. E quando Geazi chegou lá, ele deu uma surra de bordão no menino, e nada adiantou. E aí, diz a Bíblia que ele voltou: meu Senhor, não adiantou, o menino continua morto, os olhos não se abriu, a boca não se mexe. Mas de repente vem um homem, que a Bíblia diz que ele era homem de Deus, e que habitava nele abundantemente a unção do Espírito Santo. De repente, quando o profeta Eliseu chega na casa daquela mulher, ele abraçou o menino, e o milagre aconteceu. O menino ressuscitou, porque Deus usou aquele homem. Deus quer usar eu e você nessa terra, mas quando nós tivermos compromisso com a palavra dele. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aragai, xeremam, tecouvianai. Eu estava pregando esses tempos para trás. Eu fiz o que eu vou fazer aqui agora. Eu chamei umas pessoas para virem aqui na frente. E uma daquelas pessoas, passado 3 meses, me procurou. Eu dizia: Deus, a partir de hoje, a partir desta manhã, foi numa manhã, eu ministrei a cura, a prosperidade na vida daquele povo. Passado 3 meses, uma pessoa me procurou. Ela dizia: pastor, deixa eu te dar um abraço. Eu dizia: o que é que foi? Eu não lembrava mais. Eu dizia: naquela manhã, quando o Senhor chamou as pessoas na frente, eu acreditei e tomei posse do milagre de Deus na minha vida. Pastor, sabe o que Deus fez na minha vida? Eu estava adorando a Deus só no chinelo. Meus filhos só tinham um par de roupa, um par de calçado. Eu vivia de aluguel. Sabe o que Deus fez na minha vida com 3 meses, pastor? Deus me deu uma casa. Deus abriu uma porta de emprego. Naquela manhã, Deus abriu as portas para mim. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa tarde? Sabe o que Deus quer fazer conosco nessa tarde? Ele quer que a palavra dele habite na tua vida abundantemente. Daqui vai sair missionária de Deus. Acredite no profeta de Deus e prosperará. Daqui vai sair missionárias. Daqui vai sair missioneiros. Daqui vai sair pastores. Daqui vai sair pregadores. Daqui vai sair homens e mulheres de Deus, ungido, compungido. Se você acreditar no milagre, oh meu Deus, eu estou sentindo a unção. Eu estou sentindo a unção de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Se você acredita, se você quer viver uma vida de abundância, eu quero convidar você aqui nessa tarde rapidinho. Eu vou estar impetrando a bênção na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Shalamam tecouvianai. Eu quero fazer o primeiro convite antes de eu convidar você aqui na frente. Tem uma pessoa aqui para aceitar Jesus? Jesus transforma mendigo em pastor. Cadê a pessoa para aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém aqui para aceitar Jesus? Levanta a sua mão. Cadê a primeira pessoa? Eu quero fazer o primeiro convite, depois eu quero fazer o segundo convite. Cadê a pessoa para aceitar Jesus como seu Salvador? Cadê a primeira pessoa? Tem alguém no nosso meio para aceitar Jesus como seu Salvador nessa tarde? Eu quero chamar a pessoa que não é crente para aceitar Jesus. Cadê a primeira pessoa? Aleluia. Uma pessoa que está distanciado, desviado do caminho do Senhor. Cadê? Aleluias. Aleluias. Alamão tecou vianai decanta lagachai. Eu quero convidar você que é crente para vir aqui na frente. Eu quero ministrar a bênção de Deus na sua vida ainda mais. Deus está falando aqui nessa tarde que vai tirar daqui obreiros, missionários. Deus vai tirar daqui nesta tarde homens e mulheres para poder adorar o nome de Deus. Está fazendo aqui. Olha o que Deus vai fazer aqui. Alamão tecou vianai. Elemão tecou vianai decanta lagachai. Oh meu Deus,
A mão de Deus está sobre nós. Deus não quer te ver caído assim no Olha chão. o que Deus está fazendo aqui. Meu Deus. Crente quando ajoelha é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é o escolhido, você é amado dele. Meu Deus do céu, olha o que Deus está fazendo aqui. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Quando este Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando este Deus ordena, vem a cura, céu, gente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando este Deus ordena, põe a água em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda um som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Fazendo aqui. Olha, irmão, Jesus está renovando. Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente quando ajoelha é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Meu Deus do céu, olha a mão de Deus aqui. Eu ministro a cura. Eu ministro a cura. Eu ministro a cura. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus em nome está de Jesus. olhando você. Oh, Deus maravilha. Deus fiel. Jesus está neste lugar. Deus vai te dar uma vida de abundância. A sua vida não será a mesma a partir dessa tarde. Você receberá uma vida de abundância para você participar do que Deus vai fazer ainda mais neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro. Eu ministro as portas abertas. Em nome de Jesus eu ministro a cura. Em nome de Jesus eu ministro a libertação. Em nome de Jesus eu ministro uma bênção, uma vida com abundância. No nome de Jesus. Canta a noite inteira e não para de louvar. Quando este Deus ordena, põe a água em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda um som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões.